Oi, meus amores, bom dia, boa tarde, né? Tudo bem com vocês? Olha só, eu tô aqui hoje pra gente poder falar, para podermos falar, na verdade, né? Sobre a colonização inglesa na América do Norte. E é um conteúdo extremamente extenso, tá? O que tá abordando aí, que vai desde a colonização até a independência dos Estados Unidos. Então vamos ser bem rápido, nós estamos com a semana 2 do PET, volume 2. Os Estados Unidos, a América do Norte, na verdade, foi colonizada pelos ingleses e eles vão dividir a colonização em duas partes, que é colônia de povoamento e colônia de exploração. As colônias de povoamento foram as colônias do centro e do norte. As colônias de exploração são as colônias do sul. São 5 colônias, tá? Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, Virgínia e Maryland. São as 5 colônias do sul. Todas as outras são colônias do norte, tá, ok? Vou passar passo a passo a diferença de uma para outra, tá? E depois eu vou mandar um quadro para vocês, eu quero que vocês façam no caderno, porque esse quadro ajuda demais a vocês entenderem a diferença dos Estados Unidos, da colonização nas colônias de exploração no sul e da colonização de povoamento no norte, no centro e no norte, tá bom? Então, colônias do sul, elas eram mão de obra escrava, tá? Quem trabalhava lá era a mão de obra negra, africana. Segunda característica, eram formadas por plantations, ou seja, grandes fazendas, que é a mesma coisa que latifúndio, né? Os latifúndios são grandes propriedades de terra. Essas grandes propriedades de terra, elas produziam a chamada monocultura, que é a criação, né, a produção de um único tipo de produto, tá? Não havia variação de produto, era apenas a monocultura, um único tipo de produto. As colônias do sul, a principal característica dela, religiosamente falando, a grande maioria era católica, não todos, tá? Mas uma boa parte era católica. Então, tinham protestantes? Tinham, tá? Mas a religião, basicamente, era a religião católica. Mas tinham outras também. Então, eram variadas. A religião era bem variada. A quinta característica do Sul, a produção deles era voltada para o comércio externo, ou seja, para a venda de mercadorias, dos produtos que eles produziam. Não ficavam lá, né? E tudo que eles precisavam, eles tinham que comprar de outros lugares. Muita coisa, né? A economia era um comércio muito, como é que eu posso dizer? Muito movimentado, porque eles vendiam a produção interna e tinham que comprar muita coisa porque eles produziam poucos tipos de produto. Porque, lembrando, era chamada monocultura. Agora, vamos para o norte. O norte tinha uma mão de obra livre e assalariada. Ou quem trabalhava nas terras, ou era a própria família, ou eram pessoas contratadas, tá? E não eram negros, poderia ser qualquer pessoa. Segunda característica, não tinham latifúndios, eles tinham minifúndios, ou seja, pequenas propriedades de terra, onde eles produziam tudo que era necessário para eles e para o comércio local, tá? E praticavam o comércio triangular, mas com poucos produtos, tá? Terceira característica, eles não eram monocultores. Como eles tinham pequenas propriedades, eles eram policultores, ou seja, produziam uma variada forma, vários tipos de produtos diferentes, né? Tinha uma grande quantidade de produtos, tá? Grande quantidade e qualidade, tá bom? Uma variedade muito grande de produtos. Quarta característica, a maioria, religiosamente falando, eram pertencentes aos Quakers, que era uma religião protestante que tinha surgido lá na Inglaterra, tá? Então, eles estavam fugindo de perseguições, principalmente perseguições religiosas, e eles queriam não só
ter um lugar melhor para morar, como desenvolver esse lugar que eles estavam morando. Por isso é que se chamaram colônias de povoamento. Eles vieram para ficar. Eles não queriam explorar e mandar para a Inglaterra. Porque se lá eu sou perseguida, eu vou mandar riqueza para lá? Não vou. Eu vou enriquecer o lugar onde eu estou morando. Tá bom? A sociedade, ela era uma sociedade onde o comércio era voltado para o comércio interno e não comércio externo, tá? Então, diferenças básicas. Sul, exploração. Norte, povoamento. Sul, policultura. Norte, monocultura. Sul, latifúndios. Norte, minifúndios, tá? Vamos falar de comércio. Comércio no sul, externo. Comércio no norte, interno. Mão de obra no sul, escrava. Mão de obra no norte, livre assalariada. Normalmente eram os familiares que trabalhavam nessas pequenas propriedades, tá? Em se tratando de clima, o norte é mais frio, o sul é mais quente. Então, os produtos que eram produzidos em um e outro eram diferentes. O sul queria explorar as riquezas do país e devolver para a Inglaterra. O norte queria até explorar as riquezas, mas através do povoamento e enriquecer o próprio lugar, porque eles não queriam enriquecer a Inglaterra e muito menos voltar para a Inglaterra. Ok? Basicamente é isso. Eu vou fazer um quadro depois para explicar direitinho para vocês fazerem no caderno. Tá? Os colonos ingleses, eles vão enfrentar muitas disputas, muitas batalhas com os ingleses dentro dos Estados Unidos, porque a Inglaterra não queria perder uma galinha dos ovos de ouro. Porque os Estados Unidos, né, a América do Norte, fornecia para a Inglaterra um monte de coisa, principalmente o algodão, que era utilizado nas indústrias têxteis deles, que já, né, que vão ser desenvolvidas. Então, eles não queriam perder, não queriam deixar os Estados Unidos se transformarem em um país independente. Porque, se eles ficam independentes, eu vou ter que começar a comprar o algodão. Eu não vou simplesmente poder ir lá, pegar o algodão, trazer e pronto. Eu vou ter que comprar o algodão. E aí ele começa a criar várias leis para proibir o desenvolvimento da população inglesa que morava nos Estados Unidos, né, na América do Norte, que já era uma população americana, praticamente, né, que queria da América do Norte, tá, gente, basicamente. As colônias do norte da América do Norte. As colônias do sul, o acordo com a Inglaterra continuava de boa, né, o pacto colonial continuava de boa. E aí ela começa a criar as duas primeiras leis, que inclusive estão aí na apostila de vocês, é a lei do açúcar e lei do chá e lei do selo. A primeira é a lei do açúcar. O que acontece, gente? Os Estados Unidos, né, a América do Norte, e tinha uma aliança com a Inglaterra por causa da colonização, assim como Portugal tinha com o Brasil e vice-versa. E só era permitido aos americanos, né, da América do Norte a comprar o açúcar das Antilhas. Não era permitido ele comprar de nenhum outro lugar. Por quê? Porque o das Antilhas era produzido por ingleses. Então, eu posso até encontrar um açúcar mais barato em outro lugar, mas não era permitido comprar. Por que não era permitido? Porque era obrigado a comprar o das Antilhas, que era um produto inglês. Correto? Segunda lei, a mais doida da vida, lei do selo. Mas a gente continua pagando ela até hoje, né, gente? Toda vez que a gente vai ao correio, colocar uma carta no correio, colocar uma encomenda no correio, a gente paga pelo carimbo e pelo selo que os atendentes do correio fazem pra gente. Então, toda mercadoria que fosse entrar nos Estados Unidos ou que fosse sair dos Estados Unidos, ela receberia um selo, um carimbo, e as pessoas deveriam pagar por esse selo e por esse carimbo. Não contentes com essas duas leis, a Inglaterra cria a famosa lei do chá. A Inglaterra é famosa pelo consumo do chá, né? Ah, mas eles plantam muito chá? Não, era o chá que vinha da China. Mas eles são conhecidos pelo consumo do chá, não pela produção do chá, tá? E aí, eles tinham um acordo comercial com a Companhia das Índias Orientais. Essa Companhia das Índias Orientais, que ficava, né, na região da China, fornecia para a Inglaterra o chá
que deveria ser vendido na América do Norte. Se os americanos comprassem o chá de outro, até mais barato, não era permitido, né? Só era permitido o chá que os ingleses mandavam para ser vendido aqui. Exemplo, encontrei um chá do Brasil mais barato. É o mesmo chá, mesma qualidade, mais barato. Posso comprar? Moro nos Estados Unidos, na América do Norte. Posso comprar? Não. Porque você tem que comprar o produto que a Inglaterra vai vender. Tá bom? E aí o povo começa a se revoltar. Fala, caramba, que toda hora chega uma lei louca. Aí eles vão lá, chega um carregamento de chá, mais ou menos 300 caixas de chá, chegam ao porto de Boston, que era o porto comercial mais movimentado, como se fosse um aeroporto extremamente movimentado. Esse porto chega um navio com esse carregamento de chá. Os comerciantes se disfarçam de índio, vão até esse porto, jogam as caixas de chá todas no mar. E aí, o que acontece? É promovida, ficou conhecida então como a famosa Festa do Chá de Boston. Só que essa festa do chá de Boston vai dar um prejuízo gigante para a Inglaterra, mas maior ainda para os colonos ingleses. Porque, né, os que moravam aqui na América do Norte. Porque a Inglaterra vai criar a chamada leis intoleráveis. O que são essas leis intoleráveis? Fechamento do porto de Boston, né? Transferência de todas as mercadorias que iam chegar em Boston, eles mandam para as colônias do sul, para aquelas 5 colônias que a gente já falou, Geórgia, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e a Maryland. Ele manda todas as mercadorias para lá. Então, o Norte, se quisesse buscar ou vender mercadoria, tinha que ir lá no Sul, pagar imposto pra caramba, que é o imposto do selo, e trazer essa mercadoria para o Norte. Ficava muito mais caro. Mas, por que a Inglaterra criou essa lei, essa chamada leis intoleráveis? Para punir com relação à festa do chá de Boston. Então, foi uma revolta, foi uma manifestação, um protesto que gerou prejuízo para ambos os lados, né? Só que aí começa a se desenvolver nos americanos já, né? A ideia de começam as guerras de tentativa de independência. E aí o George Washington, que era o líder dos colonos, né, ingleses, aliado aos franceses, que eram extremamente inimigo dos ingleses, eles começam a se reunir e junto com outros vários americanos já, né, colonos ingleses, começam a definir os passos para a independência dos Estados Unidos. E esses passos vão ser definidos a partir do ano de 1775. E um ano depois, no dia 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos, Thomas Jefferson está com a Declaração dos Direitos e a Declaração de Independência, Direitos e Deveres dos Cidadãos Americanos, definidos a partir dali. A partir de 1776, no dia 4 de julho, Thomas Jefferson, George Washington e vários outros líderes, né, dos americanos, eles já estão unidos, extremamente fortes, centralizados, derrotaram a Inglaterra nas guerras e conseguem formar o que a gente chama de independência americana, tá? E essa independência americana vai influenciar alguns movimentos aqui no Brasil. E, inclusive, vai influenciar a nossa independência. Vai demorar pra caramba, né? Porque os Estados Unidos se transforma, fica independente em 1776. E nós só vamos ficar independente em 1889. Demora mais de um século, mas a gente consegue ficar independente. E a independência dos Estados Unidos é um dos estímulos, é um dos incentivos para a nossa independência, tá? Basicamente é isso. Qualquer dúvida, me procure no privado. De preferência, me procure no grupo, a não ser que não tenha condições, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, até a próxima.